No princípio, a terra era um presente divino, mas com o tempo, esse presente se tornou um espelho quebrado. O homem, criado para refletir a imagem do Criador, começou a refletir apenas a si mesmo. O amor que um dia habitou os corações deu lugar à violência. As cidades cresciam, mas o som da adoração foi substituído pelo eco da guerra e do orgulho. As mãos que um dia ergueram altares, agora erguiam armas, e o riso das crianças se misturava ao choro dos oprimidos. A terra, dizia o Senhor, estava corrompida, não apenas na superfície, mas nas intenções, nos pensamentos, nos desejos. Cada olhar, cada gesto, cada plano humano estava manchado, e Deus, que via tudo, sentiu dor. Sim, dor. Porque aquele mundo, que ele mesmo havia chamado de bom, agora pulsava em rebeldia contra o próprio Criador. Mas em meio à escuridão, havia uma chama acesa. Um homem, simples, justo, íntegro. Seu nome era Noé. Enquanto todos zombavam da fé, ele ouvia a voz que o mundo havia esquecido. Enquanto os outros erguiam torres, ele erguia orações. Enquanto a humanidade se afastava do céu, Noé caminhava com Deus. E foi a esse homem que o Altíssimo falou. Uma palavra que mudaria tudo. Uma revelação que traria juízo e salvação. O fim de toda a carne está diante de mim, disse o Senhor. Porque a terra se encheu de violência. Faze para ti uma arca. O impossível havia sido ordenado. Noé, um homem entre zombadores, deveria construir algo que jamais fora visto. Uma arca, uma fortaleza de madeira, capaz de resistir ao próprio céu se abrindo em fúria. E enquanto ele cerrava, pregava e obedecia, o mundo ria, chamavam-no de louco. Mas o que é loucura para os homens é sabedoria diante de Deus. O tempo corria, e com cada batida do martelo, um novo aviso ecoava no vento. A chuva vem, mas ninguém acreditou. O mundo estava prestes a conhecer algo que nunca havia sentido antes: a justiça divina. Dia após dia, o som dos martelos ecoava no vale, madeira sendo moldada, planos sendo seguidos com precisão divina. Noé não construía apenas um barco, ele erguia a esperança. Cada tábua colocada, cada estaca firmada, era uma oração silenciosa. Um clamor que dizia: Senhor, eu creio, mesmo que ninguém mais creia. Os homens passavam zombando. Chamavam-no de tolo, diziam: onde está essa chuva que você tanto anuncia? Nunca choveu assim, Noé. Você enlouqueceu. Mas Noé não respondia. Seu coração estava firmado na promessa. E seus olhos olhavam para além das nuvens. A arca começou a tomar forma, imensa, majestosa, impossível de ser ignorada. Centenas de metros de madeira dividida em andares, salas e compartimentos. Um símbolo da fé erguido no meio da incredulidade. Enquanto o mundo se divertia no pecado, Deus observava. E Noé obedecia. Ele não sabia como seria a tempestade, mas sabia quem havia prometido estar com ele dentro dela. E então, o inesperado começou a acontecer. Dos cantos mais distantes da terra, criaturas começaram a se mover. Leões e cordeiros caminhando lado a lado. Águias sobrevoando os campos, serpentes deslizando pelas pedras, pares, vindos de toda parte. Os homens olhavam assustados, mas ainda assim, riam. Noé, em silêncio, guiava cada animal para dentro da arca. E sua família, obediente, fazia o mesmo. A fé havia construído o impossível, e agora o impossível obedecia à fé. E então, quando tudo estava pronto, quando o último animal entrou e o último raio de sol brilhou sobre o vale, a porta da arca se fechou. Mas não pelas mãos de Noé. A Bíblia diz que foi o próprio Deus quem fechou a porta. O mundo lá fora ainda dançava, bebia e zombava. Mas dentro da arca havia paz. Porque quem está sob a promessa está seguro, mesmo quando o céu desaba. E o céu desabou.
A primeira gota tocou a terra como um aviso, e a segunda como uma sentença. Logo, os rios transbordaram, os ventos rugiram e o firmamento se abriu em fúria. A chuva caiu. O dilúvio havia começado. O mundo inteiro seria purificado. Mas a esperança, a verdadeira esperança, flutuava sobre as águas. As nuvens se rasgaram como se o próprio céu chorasse. Raios cortavam o firmamento com ira e dor. A terra tremeu, as águas subiram. E pela primeira vez, o homem sentiu medo de verdade. O riso cessou, os gritos começaram. As pessoas corriam pelos vales, pelas colinas, tentando fugir do que não podia mais ser detido. O chão se abriu. Fontes profundas jorraram das entranhas do mundo. O abismo devolveu o que havia engolido desde a criação. Era como se a terra e o céu tivessem se unido para apagar o pecado. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o rugido da tempestade. O coração batia acelerado, mas havia paz. A madeira tremia sob o impacto das ondas, mas a promessa mantinha tudo firme. Lá fora, a destruição tomava conta. Casas, árvores, montanhas, tudo submergia sob o peso das águas. O mundo que o homem havia construído sem Deus se despedaçava diante de seus olhos. E em meio ao caos, o som das vozes. Gritos que pediam socorro, clamores que antes zombavam, agora imploravam por uma segunda chance. Mas era tarde demais. A porta que Deus fechou, ninguém podia abrir. O céu escureceu por 40 dias e 40 noites. O sol desapareceu. A luz se escondia atrás do pranto divino. E o mar que nunca existira, agora cobria tudo. A arca flutuava, sozinha, entre as águas da destruição e o vento da esperança. Cada gota que caía do céu era como uma lembrança. O preço do pecado é sempre a morte. Mas dentro daquela arca havia vida. Havia uma promessa preservada, um plano que nem o dilúvio poderia apagar. O silêncio após o rugido das águas era o luto da criação, mas também o prelúdio de um recomeço. Deus olhou para a terra e viu que o julgamento havia cumprido seu propósito. O mundo estava purificado, mas não destruído, porque a história não terminaria nas águas. Ela renasceria delas. O rugido cessou, a tempestade passou, mas o silêncio que veio depois foi mais pesado que o som da fúria. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e o horizonte continuava o mesmo, água por todos os lados. Noé se levantava a cada manhã, olhava pela pequena janela da arca e via apenas o reflexo do céu sobre as águas. Nada mais. Nenhum som de pássaro, nenhum sinal de vida. Apenas o sussurro do vento e o eco da esperança que tentava sobreviver dentro dele. A fé agora não era mais sobre construir uma arca. Era sobre permanecer dentro dela, confiar, sem saber quando o fim viria. Crer, mesmo quando o céu se calava. Lá fora, o mundo dormia sob o peso das águas. Lá dentro, a fé respirava, frágil, mas viva. Noé orava. Suas mãos, calejadas pela obediência, se uniam em silêncio. Ele não pedia riquezas nem respostas. Pedia apenas por um sinal, uma lembrança de que Deus ainda o via. E Deus via. Mesmo no silêncio, o olhar do Criador estava sobre a arca. Nenhuma onda era aleatória, nenhum dia era em vão. A espera fazia parte do propósito. Até que, certo dia, o coração de Noé se encheu de esperança. Ele abriu a janela e soltou um corvo. O pássaro voou, mas voltou. Não havia ainda lugar para pousar. Os dias se seguiram e ele enviou uma pomba. Ela também retornou cansada com as asas molhadas. Mas então, 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente e dessa vez ela voltou com algo no bico, uma simples folha de oliveira. Aquele pequeno ramo era mais que uma folha. Era a voz de Deus dizendo: a vida recomeça, eu ainda estou aqui. E Noé chorou.
não de tristeza, mas de gratidão. As águas estavam recuando. A promessa estava sendo cumprida. O tempo da espera terminava. Mas antes de sair, Noé aprendeu o maior segredo da fé, que Deus nem sempre fala no trovão. Às vezes, ele sussurra no silêncio. E então, o impossível aconteceu. Depois de tantos dias sobre as águas, a arca parou. O som das ondas foi substituído pelo ruído suave da madeira tocando terra. A montanha de Ararat, silenciosa e imponente, se tornou o altar da nova esperança. Noé abriu a arca. O ar fresco entrou, trazendo o perfume da terra molhada e o som da vida renascendo. Os animais saíam um a um em silêncio, como se entendessem que aquele momento era sagrado. O mundo, agora limpo, esperava pelo novo começo. Noé ajoelhou-se. Seu corpo, cansado, encostou na terra pela primeira vez em meses, e antes de construir uma casa, ele ergueu um altar. Ali, entre as montanhas, ele ofereceu sacrifício ao Deus que preservou a vida. Não um sacrifício de medo, mas de gratidão. Era a entrega de um coração que sabia, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia nunca havia se ausentado. E então o céu se abriu, mas não em fúria, em promessa. Um arco surgiu entre as nuvens, um laço de luz e cor ligando o céu à terra. Não era apenas um fenômeno, era um pacto. A voz de Deus ecoou sobre a criação, dizendo: "Nunca mais destruirei toda a vida por causa do homem. Este é o sinal da minha aliança, o arco-íris entre mim e toda a carne da terra." A chuva havia se transformado em lembrança, o juízo em promessa e o medo em esperança. A humanidade recebera uma nova chance. E ali, sob as cores do arco, Noé compreendeu o propósito de tudo. Que mesmo quando o mundo cai em trevas, Deus sempre reserva uma luz, um recomeço, uma saída, uma promessa viva, porque o amor de Deus não termina nas águas, ele começa nelas. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.